Olá, boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Polícia prende um homem suspeito de abusar sexualmente da sobrinha de apenas 12 anos. E segundo as investigações, ele ainda incentivava o irmão da vítima a praticar sexo com ela. Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, deixa 13 pessoas feridas. A CEMIG intensificou as fiscalizações para identificar consumidores que praticam o furto de energia. E hoje, nossa equipe acompanhou uma ação da empresa. O resultado? Flagrante dos conhecidos gatos. Prefeitura de Belo Horizonte apresenta uma nova proposta do plano diretor da capital. Dilma Rousseff anuncia que será candidata ao Senado por Minas Gerais nas eleições deste ano. Você vai ver também nesta edição que a Praça da Liberdade será completamente reformada e vai ganhar até um novo mobiliário mais moderno e com design arrojado. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A Polícia Civil prendeu um suspeito de abusar sexualmente da própria sobrinha de apenas 12 anos. Segundo as investigações, a criança começou a apresentar abalos psicológicos, chegando inclusive a cortar os próprios pulsos quando a família então descobriu os crimes. Cristiano Souza Bicalho, de 38 anos, foi preso por abusar sexualmente da própria sobrinha de 12 anos. Os abusos, segundo as investigações da Polícia Civil, aconteciam desde o meio do ano passado, quando a vítima ainda tinha 11 anos de idade. O homem era casado há 8 anos com a tia da criança e todos moravam no mesmo lote em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os abusos, ainda segundo a delegada responsável pelo caso, aconteciam na casa do suspeito. O Cristiano, ele é tio dessa vítima, ele é casado com a tia materna dessa menina. Segundo a família da vítima, há algum tempo eles estavam notando uma mudança muito grande de comportamento na menina. Ela estava chorando muito nervosa e apresentava um comportamento muito diferente, falava que queria morrer e chegou inclusive a cortar os pulsos. Além de abusar da criança, o tio a embriagava junto com o irmão dela, hoje com 14 anos. O Cristiano, ele apresentava vídeos pornográficos para o irmão dessa vítima, que é um menor de 14 anos, obrigava que esse menino assistisse os vídeos pornográficos e ele estimulava, inclusive, que ele fizesse a mesma coisa com a própria irmã. Ele falava que era uma coisa normal e que, inclusive, ele, o Cristiano, quando era menor, ele tinha feito isso com a própria irmã também. Para a mãe das crianças, a família está em estado de choque. O tio era de confiança de todos e os abusos só foram descobertos porque a irmãzinha da vítima de 3 anos relatou o que viu. Ela não quis tocar em assunto. Falou que quando viu que estava presa, ela parece que se sentiu aliviada. Parece que ela estava com medo. Quando elas estão sofrendo algum problema, algum tipo de abuso, elas naturalmente mudam o comportamento delas, ou elas ficam mais acanhadas, mais tristes, ou elas ficam mais agressivas, mas de uma forma ou outra elas mudam o comportamento. Então o que a gente orienta a família é que elas procurem qualquer tipo de ajuda, ou vão até a polícia, ou procurem um psicólogo, mas que procurem alguém para que a gente possa atuar o mais rápido possível para poder cessar o sofrimento dessa criança e poder ajudar isso. A CEMIG intensificou as fiscalizações para identificar consumidores que praticam furto de energia, o conhecido gato. Desde o início do ano passado, já são mais de 176 mil inspeções realizadas para combater a prática criminosa. Hoje, nossa equipe acompanhou uma equipe da CEMIG que flagrou uma residência onde o crime era praticado. A inspeção foi feita em um bairro de classe média alta aqui na capital. O furto de energia, popularmente conhecido como gato, tem se tornado um alvo cada vez mais combatido pela CEMIG em Minas Gerais. Na empresa, um departamento foi criado para monitorar os mais de 8 milhões de consumidores. Caso haja algum indício de irregularidade, nós enviamos uma equipe ao local. Este ano nós já estamos fazendo o dobro das inspeções que fizemos no ano passado. E para o próximo ano vamos quadruplicar esse número de inspeções. Desde o início do ano passado, a companhia já fez mais de 170 mil inspeções por todo o estado. Em 40% delas foram encontrados indícios de fraudes. Essas situações chegam a gerar um prejuízo de 300 milhões de reais por ano. O gato é uma prática criminosa prevista no artigo 155 do Código Penal e pode dar, além de multa, até 8 anos de reclusão.
A ação irregular gera consequências também para o cidadão que está em dia com a CEMIG. Se os furtos não existissem, a conta poderia ser até 5% mais barata. A empresa arca com uma parte, mas também a sociedade paga por isso, né? Então, os consumidores que são regulares, nós, consumidores regulares, pagamos por aqueles que são fraudadores, podemos dizer. Nossa equipe acompanhou uma ação de fiscalização em um bairro de classe alta da capital. O técnico vai direto ao medidor e começa a realizar testes. Tudo é registrado por ele. Eduardo confere os lacres e liga um aparelho que confere a quantidade de energia que está sendo medida atualmente. Quase 50% a menos sendo medido. Nesse caso, nós enviamos o medidor para o laboratório para que ele faça uma análise mais criteriosa. Já neste prédio da região Nordeste, a inspeção foi feita porque constava na CEMIG o fornecimento de energia, mas a conta sempre vinha zerada. Assim que o técnico abriu o medidor, ele encontrou os lacres rompidos e constatou que havia o furto de energia. O disjuntor, ele deveria ir até o medidor e a saída do medidor para o cliente. O cliente desligou aqui e fez uma ligação direta. Então, dessa forma, toda a energia consumida por ele, e aqui está registrando o consumo, não está sendo medida. Nós não conseguimos contato com o responsável. O porteiro do edifício informou apenas que a proprietária havia saído. A Polícia Militar fez hoje uma operação contra homicídios e também tráfico de drogas, está na região norte de Belo Horizonte. Os militares cumpriram mandados de busca e apreensão, tá, no conjunto Felicidade, e a polícia também realizou blitzes no entorno do aglomerado para garantir a segurança da população que mora e transita ali pelaquela região. A polícia ainda não divulgou o balanço parcial dos resultados dessa operação. Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus deixou pelo menos 13 feridos nesta manhã na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados para o atendimento às vítimas. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do caminhão fugiu do local e segue foragido. Uma pista da avenida precisou ser interditada. Isso causou grande congestionamento no local. Uma das vítimas foi socorrida em estado grave. A Prefeitura de Belo Horizonte apresentou hoje um novo texto do plano diretor da capital. Há 3 anos, aguardando para ser votado em segundo turno na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o novo documento foi simplificado e prevê a criação de um Fundo Municipal de Habitação. O novo texto do plano diretor, apresentado hoje pela Prefeitura, substitui o encaminhado à Câmara Municipal em 2015 e que ainda não foi votado. Nós trabalhamos fortemente com a simplificação, tanto de procedimento, de licenciamento, de regularização, de instalação de atividades, de licenciamento de impacto, para fazer com que a cidade possa vir a procurar a Prefeitura para se regularizar, abrir negócio, fomentar desenvolvimento com tranquilidade. O plano diretor tem como objetivo a criação de um Fundo Municipal de Habitação para melhorias em infraestrutura, mobilidade e inclusão de pessoas. Quem vai gerir o fundo? O fundo, a gerência executiva é o município, mas a decisão da aplicação e o monitoramento, no caso do Fundo de Habitação, é o Conselho Municipal de Habitação, que tem metade do Conselho com a sociedade civil. E no caso da centralidade, é o Conselho de Política Urbana, o CONPUR, que também tem metade da sociedade civil. A secretária de Política Urbana, Maria Caldas, acredita na aprovação do novo texto com essa flexibilidade. A resistência é muito provável que venha do mercado, porque é uma mudança importante, né? É uma mudança quase, que eu diria, quase de cultura. Então, é natural que o mercado queira entender, queira estudar os seus impactos, e esse processo é legítimo, e a gente acredita que só no diálogo nós vamos vencer. Um incêndio destruiu um galpão na noite desta quinta-feira na Via do Minério, região do Barreiro, aqui na capital. No local funcionava uma casa de shows. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela vizinhança, né, que acabou se assustando ali com as chamas altas. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas e, apesar do susto, ninguém ficou ferido.
A Praça da Liberdade, na região centro-sul da capital, vai passar por uma grande reforma que inclui a restauração do coreto, da pista de caminhada, além de todo o mobiliário. As intervenções devem começar em julho e a praça será fechada por tapumes já neste domingo. As obras devem durar até novembro. Quem nunca passeou pela Praça da Liberdade? Esse cartão postal, que fica na região centro-sul de BH, foi o primeiro complexo da cidade a ser tombado por prefeitura e governo do estado. Um lugar de importância histórica, que recebeu uma última reforma nos anos 90. Por isso, ações mais profundas de revitalização já começaram. Agora chegou num ponto em que a gente precisa fazer esse novo investimento de manutenção e requalificação da praça, respeitando essas premissas, que aconteceram nos anos 90, mas reforçando alguns espaços que são simbolicamente importantes na praça, mas que estavam subutilizados. O investimento total ultrapassa 5 milhões de reais e a reforma deve terminar em novembro deste ano. As intervenções incluem um novo sistema de iluminação que será realizado pela prefeitura. A restauração do coreto, placas, monumentos e mobiliários será feita pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico Artístico e pela Vale. Nós vamos ser responsáveis pelo todo o paisagismo, pela mudança do sistema de irrigação, pela recuperação das obras de arte, de piso e pela aquisição de novos bancos e coletores de resíduos. E a segurança também é pauta da reforma. Guardas municipais que patrulham o local vão utilizar novos equipamentos. É o Segway, que é a única guarda municipal hoje no Brasil usando. É um equipamento já com tempo na guarda, com os guardas já experimentados, inclusive habilitados para pilotá-la, e ele vai ser empregado aqui para oferecer uma maior segurança para os usuários. É aquele patinete? É uma espécie de patinete, muito moderna, muito confortável e muito segura. A partir deste domingo, a praça ficará fechada e o estacionamento em torno do complexo passa a ser proibido. Com o sistema de trânsito revisto, vai possibilitar durante esse período que a população se acostume com essa nova dinâmica, que é a dinâmica correta, e muito em breve nós faremos a devolução da praça em condições muito melhores para a utilização tanto diurna quanto noturna pela população. A ex-presidente Dilma Rousseff será candidata ao Senado por Minas Gerais nas eleições deste ano. O anúncio foi feito depois de uma reunião com a direção do Partido dos Trabalhadores na noite desta quinta-feira. Desde a transferência do domicílio eleitoral para o estado, foi a primeira vez que Dilma Rousseff se pronunciou como pré-candidata ao Senado. E veja a seguir, um estudo da Secretaria de Estado de Segurança Pública aponta que o feminicídio aumentou 9% no estado no ano passado. Um estudo feito pela Secretaria de Estado de Segurança apontou que o feminicídio, crimes contra as mulheres, aumentaram 9% em 2017, em relação a 2016. Mesmo as vítimas que conseguem medidas protetivas não estão de fato protegidas. Nós fomos ouvir especialistas para entender o que mais pode ser feito para que as mulheres se sintam asseguradas pela lei. Ameaças constantes é o que essa mulher de 26 anos tem recebido do ex-companheiro. Após 6 anos separados, ela decidiu entrar na justiça para pedir a pensão para a filha. E desde então, a vida dela se tornou um inferno. Ele ligou para mim, falou para mim a cor da roupa que eu tava, falou que tinha gente me vigiando, que era para tomar cuidado que eles iam me bater qualquer hora. Que se eu não tirasse, ele da justiça, não entrasse mais, que ele ia acontecer comigo. Aí eu acabei perdendo meu serviço por causa disso. E o pessoal do seu trabalho te demitiu? Por medo, Por medo dele entrar lá dentro, fazer alguma coisa comigo. Na semana passada, a jovem pediu uma medida protetiva, mas ela não se sente mais segura. Se ele chegar ali agora, lá na minha casa, fazer alguma coisa comigo, se ele quiser me matar, ele mata. Medo compreensível. Aureni Andrade de Souza, de 45 anos, andava com uma medida protetiva na bolsa contra o ex-marido quando foi assassinada a facadas por ele no bairro João Pinheiro, região noroeste de BH. Um policial civil fugiu da casa de custódia onde estava preso e matou a tiros Luciana Carolina Petrolino, de 40 anos, e as duas filhas dela, Natália e Vitória, de 18 e 15 anos, a tiros. O suspeito estava preso por estuprar as duas adolescentes.
O crime aconteceu em Santa Luzia, na região metropolitana. Um dia depois, Ludmila Leandro Braga, de 27 anos, também foi morta a tiros dentro da Câmara Municipal de Contagem, na Grande BH. O autor do crime era ex-companheiro dela e não aceitou o término do relacionamento. Aureni, Luciana, Ludmila, 433 mulheres foram mortas ou sofreram tentativa de homicídio no estado no ano passado. Em contrapartida, quase 5.500 medidas protetivas foram deferidas no mesmo período em Minas Gerais. O simples fato dela ter um documento emitido por um juiz dizendo, por exemplo, que o homem não pode, o agressor, se aproximar dela, é insuficiente para garantir que, de fato, ele não se aproxime. Porque, em geral, ele conhece a rotina de trabalho dela, a rotina com os filhos. Neste ano, 1.755 medidas protetivas foram deferidas no estado, sendo que 95 foram concedidas em parte e 768 pedidos foram negados. É que não existe uma fórmula exata para que a medida seja seguida. Diante de um caso, o juiz pode estabelecer a medida protetiva mais adequada para aquela situação. Seja um afastamento de um lar, fixação de distância entre o agressor e a vítima. Nós precisamos ter mais estruturas, mais juizados, mais promotorias, mais defensorias, aparelhar ainda mais a polícia de violência doméstica, a polícia militar, aparelhar ainda mais as delegacias da mulher, para que a gente possa ter uma estrutura ainda maior de atendimento a ela. Nós, por exemplo, defendemos que o ideal é que para esses primeiros casos, onde a coisa começa a mostrar que já não está indo bem, antes de uma violência física, é que nós tivéssemos outros lugares onde essas mulheres pudessem ser atendidas. Um atendimento psicológico, a intervenção de uma assistência social, porque em algumas hipóteses, solucionando esta questão, tratando o que está originando o conflito no casal, a gente impede que a violência maior aconteça. A gente muda de assunto agora para falar do esporte. O período é de Copa, sim, Copa do Mundo, mas os times mineiros tiraram férias, né? Por alguns dias já estão treinando para a volta aí aos gramados, tá férias, mas já estão treinando de volta. E além disso, os clubes aproveitam essa janela para anunciar reforços. Nós já recebemos aqui o repórter e comentarista André Salles, que vai contar para a gente a movimentação de América, Atlético e Cruzeiro. Boa noite, André, bem-vindo. Boa noite, Luciana. Boa noite a todo mundo. A gente já começa com o Atlético, porque no Atlético há novidades, há reforços, né? Ah, sim, é o time que eu acho que tem mais novidades, né? Porque já são 5 reforços, 3 deles já treinando, né? Os estrangeiros Tiara e Terans do meio de campo e também o atacante Denilson, né? Centroavante que veio para ser reserva do Ricardo Oliveira. E além disso, o clube acabou de anunciou hoje, né? O Edinho, né? Na verdade, o Edinho chegou ontem na Cidade do Galo, acabou também já anunciando o José Wellison, que é um volante. Então o Atlético se reforçando bastante, Luciano, e o mais importante da história, por enquanto ninguém saiu, né? O Roger Guedes mesmo, que se destacou muito no Campeonato Brasileiro, é o artilheiro do campeonato por enquanto. Então se falava muito, né? De possível saída, propostas chegaram, ele mesmo falou, mas por enquanto está treinando normalmente. Se ficar, realmente é um reforço importantíssimo para o Atlético, que me parece nesse momento muito mais forte do que o do primeiro semestre, que foi bom. O Atlético está na vice-liderança do Brasileiro, né, Luciano? Pois é, você falou de saída. No Cruzeiro eu sei que tem gente saindo por lá. Pois é, muitos jogadores, mas aqueles jogadores que não vinham sendo aproveitados tanto assim pelo Mano Menezes, né? Então o Digão acertou com o Fluminense, o time que revelou, né? O Ezequiel tem uma boa possibilidade de sair, ainda não está tudo certo, mas é um jogador que pode sair sim. E o Cruzeiro procurando reforços, até porque acabou de receber uma notícia ruim. No treino de hoje o Sassá não participou, sentindo dores no joelho. É possível que seja um caso cirúrgico, então seria um desfalque importante para o Cruzeiro, que ainda corre atrás no mercado de transferências. E no América tem técnico novo na área, não é isso? Pois é, solução para lá de caseira, né, Luciana? A gente sempre elogiando muito o trabalho do Anderson Moreira, acabou aceitando uma proposta do Bahia, deixou o América e eles pegaram uma solução caseira. O Ricardo Drubski, que já era o diretor de futebol, conhece todo mundo, né? Já conhece o trabalho do Anderson Moreira. Pode ser aí uma boa solução para não mexer demais, sabe, Luciana? Aquele cara que já está ali no dia a dia do clube, já conhece os jogadores, então já está treinando a equipe. E aí na estreia, reestreia do Brasileirão contra o Cruzeiro, vai ser ele o comandante. Ok, a gente aguarda todos esses desdobramentos e você traz as novidades para a gente. Com certeza, a gente vai acompanhando. Obrigada, André. Bom fim de semana. Para você também.
E quem tem curiosidade para conhecer mais sobre o esporte de tiro com arco, pode assistir às provas deste sábado do 11º Campeonato Brasileiro, que está sendo realizado aqui em Belo Horizonte. A competição vai começar às 8 horas da manhã com disputas por equipes mistas, seguidas dos páreos individuais. Segundo a Federação Mineira de Arco e Flecha, não é necessário se inscrever não, tá? O campeonato está sendo realizado no Mineirinho, região da Pampulha. Nas provas de amanhã, apenas atletas que já atingiram a marca de 50 metros de distância do alvo, então aí participando, né? De 3 a 7 de julho, será realizado também aqui na capital o Campeonato Brasileiro para as equipes de base do esporte. E depois do intervalo, você vai ver que 8 em cada 10 brasileiros não se preparam para a aposentadoria, não. Amanhã, o programa DNA com Paulo Navarro recebe a professora, consultora e escritora Betânia Tanuri. A psicóloga vai contar sobre a vida profissional, a trajetória na área acadêmica, além de falar sobre as curiosidades da vida em família. É às 6:50 da noite, não perca! 8 em cada 10 brasileiros não se preparam para a aposentadoria. Segundo uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, uma das dificuldades de quem não cuida do futuro é o orçamento apertado. Não sobra dinheiro no fim do mês. Carlos está de olho no futuro. Ele tem só 28 anos e há 4 começou a poupar para a aposentadoria. Uma parte do que ganha vai direto para a previdência privada. Dinheiro que ele não pretende pôr à mão enquanto estiver trabalhando. Eu acho legal a gente tirar um pouquinho daquilo que a gente ganha todo mês, 100, 200 reais. Isso não pesa no orçamento, né? Para quando chegar no futuro a gente ter uma tranquilidade maior, de viver até melhor. O Carlos é uma exceção. Uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostra que 8 em cada 10 brasileiros não se preparam para garantir uma tranquilidade financeira depois da aposentadoria. E o orçamento apertado é a principal justificativa da maioria dos entrevistados. Entre os que não se planejam, quase metade afirma que não sobra dinheiro no fim do mês. E 22% dizem que estão desempregados. Tem ainda aqueles que começaram a guardar uma reserva, mas decidiram parar por causa de problemas financeiros, após a perda do emprego ou por imprevistos na vida pessoal e ou de familiares. Este educador financeiro lembra que a expectativa de vida dos brasileiros está aumentando e que, portanto, a necessidade de uma reserva para quem não quer continuar trabalhando depois de se aposentar é cada vez mais fundamental. Para viver bem e durante muito tempo, a gente vai precisar de recurso financeiro. Para medicamentos, para o lazer, para manter o corpo em movimento. E como é que nós vamos financiar isso? Guardar um pouco todo mês, não tirar para nenhum outro objetivo. Esse dinheiro eu estou guardando lá para o futuro, nem sei quando vai ser. Eliana vai completar 70 anos e, apesar de aposentada, precisa trabalhar como agente comunitária de saúde para conseguir pagar todas as contas. Meu desejo era de estar passeando a hora dessa, viajando, descansar em casa, né? Poder curtir a minha velhice, isso é o que eu queria. Isso aí. Depois da onda de aplicativos para transporte de passageiros lançados por empresas nacionais e também estrangeiras, chegou a vez agora dos próprios taxistas de Belo Horizonte reagirem às ações da concorrência. Quais são as vantagens que você acha nesse tipo de transporte por aplicativo em relação a quando não existia, por exemplo? As vantagens que eu vejo é que você comunica no aplicativo solicitando um Uber, ele vem rapidamente. Eu acho que o Uber tem vantagem em duas coisas. Você pode chamar de qualquer lugar, né? E o preço é mais barato. A maioria das pessoas que conversou com nossa reportagem nas ruas ainda estava por fora da novidade. O aplicativo TXS2, que coloca os taxistas em igualdade para disputarem no mercado de trabalho com motoristas de outros aplicativos e que promete também vantagens para os usuários. Esse taxista, ele já transporta com segurança, com tranquilidade. Nós temos aí a pista do MOVE, tanto no Antônio Carlos como Cristiano Machado. Isso dá tempo, agilidade. Segundo os criadores do aplicativo, um dos grandes diferenciais é que não haverá cobrança de tarifa dinâmica, aquela na qual o aplicativo cobra um valor mais alto pela corrida quando há uma grande demanda de passageiros, mas pouca oferta de carros na região solicitada.
De acordo com quem desenvolveu o aplicativo, o valor da corrida deve ser até 30% mais barato sobre o valor da bandeira 1. Todos os motoristas são regulamentados pela BH-Trans e somente os que estiverem com vistoria dos veículos em dia e carro com até 5 anos de uso poderão ser cadastrados. Já para os clientes, a dinâmica é bem parecida com a de outros apps utilizados no mercado. Outra novidade é quanto à forma de pagamento. Além do dinheiro e do convencional cartão já utilizados em outros aplicativos de transporte, o TXS2 irá receber também via moedas criptografadas, como bitcoins, por exemplo. Essa moeda ela vai ser convertida, né? Tem aí a programação dentro do próprio aplicativo e faz essa conversão aí de uma forma tecnológica. É um aplicativo que ele vem com uma ideia de qualificar ainda mais o serviço do táxi para todo mundo, através de educação continuada, através de uma relação muito próxima do taxista, no retorno que o aplicativo dará do serviço prestado por ele. Quem não conhecia a novidade já admite experimentar. Se o taxista fizer a mesma coisa que o Uber está fazendo, pô, vai ser bom demais. Vamos ver se o táxi agora, né, vai valer a pena. O Jornal Band Minas fica por aqui. Para você, uma ótima noite, excelente fim de semana.